Boa noite, a graça e a paz de Yahweh e de Jesus Cristo seja com todos. Sei que tá bem tarde, né? Já são 2 horas da madrugada. Não fiz o vídeo ontem, motivo superior. Eu nem ia fazer vídeo, mas eu decidi em última hora. Eu sei que muita gente não vai estar assistindo agora. Agora dessa o povo tá dormindo, mas especialmente aqui no Brasil. Mas decidi fazer essa pregação expositiva, fazer essa transmissão, essa live, para poder falar um pouco sobre Gênesis 9. No caso, não vou falar sobre todo o capítulo 9 de Gênesis, porque seria muita coisa, né? Muito assunto. Eu vou falar aqui sobre a aliança de Deus com Noé. O texto base é Gênesis capítulo 9, versos 1 ao 17, que diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues em vossas mãos. Tudo que se move e possui a vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Certamente pedirei contas do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e ao homem. A cada indivíduo requerirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem seu sangue será derramado. E Deus Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Então declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: Eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos e toda a carne. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos e todas as espécies que vivem sobre a face da terra. E concluindo, asseverou Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda forma de vida que existe sobre a face da terra. Esse texto de Gênesis 9, ele traz vários ensinamentos que acho importantes, que na verdade a Bíblia toda é importante, né? Mas aqui tem uma coisa muito interessante, que é essa aliança que Deus faz, não só de que não haveria mais dilúvio, mas também Deus mostra que eles poderiam comer de todas as coisas. No vídeo anterior, eu falei sobre Noé constrói um altar a Deus, né? Falei sobre o fato de Noé ter construído um altar. Depois que ele saiu da arca, ele deixa os animais partirem, irem embora, e aí ele constrói um altar, oferece sacrifício de animais puros, animais limpos, não cerimonialmente limpos no sentido
da lei de Moisés, mas porque eram animais que não tinham sido corrompidos ou modificados geneticamente. Então, esses animais considerados puros, ou seja, sem a genética modificada, foram oferecidos, não todos eles, alguns animais. Né? Todas as espécies de animais que eram puros, havia 7 casais. De animais impuros, apenas um casal. Já de animais puros, havia 7 casais, 7 machos, 7 fêmeas. É por isso que daria para fazer sacrifício de animais puros, porque tinha mais animais puros do que os animais impuros. Porém, não vou falar sobre isso aqui, que eu já falei, em outro vídeo, anterior. Quem quiser entender sobre isso, entender essa história, entender o contexto, é só olhar o vídeo que eu transmiti, o último vídeo que eu fiz aí, chamado Noé Constrói um Altar a Deus, que eu explico brevemente sobre essa questão de Noé ter ofertado animais limpos. Quanto a isso, depois de ele ter feito essa coisa, depois de ele ter oferecido a Deus sacrifício de animais puros, Deus estabelece uma aliança, que é dito: Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Determinou, ou seja, decretou, ordenou, mandou. Ele não pediu, ele ordenou. Foi um mandamento. Disse para Noé e aos filhos, a toda a descendência de Noé, que teriam que povoar a terra novamente. Assim como ele ordenou a Adão e Eva que se multiplicassem, que enchessem a terra, que fossem fecundos, que se multiplicassem. Deus aqui faz a mesma coisa, dá a mesma ordenança que ele deu para Adão e Eva, para o primeiro casal, o casal primordial, que são nossos pais primordiais, os que deram origem à humanidade. Agora aqui Deus, ele escolhe Noé para ser o novo povoador, o novo pai primordial, digamos assim, para que viesse a encher a terra. Então os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, eles tiveram filhos, e os filhos tiveram muitos outros filhos, e assim foram se multiplicando e foram enchendo a terra. Não exatamente a terra toda, eles ficaram em certas regiões, ali no que conhecemos como a Mesopotâmia, região do Oriente Médio. E Deus fala mais: sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu. Sede o medo. Ou seja, Deus, ele não quer que o ser humano tenha medo dos animais. É comum, normal, natural, o ser humano ter medo de leão, de onça, de qualquer animal que seja perigoso, mas Deus mandou que nós que tenhamos sobre, Então, só desligar aqui o somzinho para não ficar dando barulho aqui, que chega a notificação, enfim. Quando Deus ordena que eles se multipliquem, que os filhos de Noé também se multipliquem, se inclui Cã, que muitos dizem Cã foi amaldiçoado, Cã, Deus não quis saber de Cã, Deus fez acepção, preferiu Jafé e Sem. Não, Deus, a Bíblia diz que Deus ordenou a todos. Deus abençoou Noé e seus filhos. Deus não amaldiçoou ninguém. Aqui nesse texto não diz que Deus amaldiçoou Cã. Em nenhum texto, na verdade. Quem amaldiçoou Cã foi Noé, que é uma coisa que eu vou falar em outro vídeo, ainda nesse capítulo, na pregação chamada A Caminhada de Noé e seus Filhos, que eu vou falar sobre isso em outra oportunidade. Mas não foi Deus quem amaldiçoou Cã, na verdade foi Noé. E eu vou dizer depois o motivo disso. Aqui Deus ordena a Noé, não só aos filhos, a Noé e aos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Todos os 3 filhos teriam a obrigação,
a responsabilidade de repovoar a terra, já que todos os humanos, exceto eles, né, aqueles casais, né, Noé, sua esposa, os seus 3 filhos e as 3 noras de Noé, eles teriam que encher a terra novamente. Ser fecundo, multiplicar-se e encher a terra, né? Gerar filhos, criar civilizações e criar sociedades e culturas diferentes. Apesar de que a Bíblia não tem essa ordem expressa de forma explícita, não tem, né, não está bem explicitado que deve-se criar culturas, criar civilizações, criar sociedades, mas já Deus havia determinado dessa forma, que houvessem civilizações, sociedades, culturas diferentes, e dentro de cada cultura Deus iria escolher futuramente uma cultura de um povo eleito, um povo especial, um povo que seria apartado dos outros povos, que é uma coisa que eu não vou falar agora aqui, mas, né, eu tô falando desse assunto porque algumas pessoas falam que com todos os povos há a obrigação de se manter uma espécie de gastronomia ou uma culinária judaica, ou que devemos seguir, nós que somos gentios devemos seguir regras da dieta judaica, ou que devemos seguir a ordenança de guardar o sábado. E aqui, nessa aliança de Deus com Noé, não há ordem alguma sobre guardar o sábado, nem nenhum outro dia, não tem ordenança nenhuma de guardar nenhum dia, e muito menos a proibição de comer o que quer que seja. Tem algumas coisas que nós não podemos comer, né? A pessoa que tem inteligência sabe que não convém comer veneno, por exemplo, comer animal venenoso ou planta venenosa. Isso é óbvio, não significa que seja pecado, né? O pecado não está na planta em si ou no animal em si, mas se for venenoso, a pessoa tem consciência, sabe que é venenoso e quer comer, quer se matar, já está pecando, porque a intenção é se matar. Porém, em nenhum lugar da Bíblia, pelo menos aqui, né, nesse texto de Gênesis, não é dito que esses animais eram proibidos. Por mais que tivessem animais impuros, por mais que houvesse essa distinção ou essa separação entre animais puros e impuros, não havia uma restrição dietária. Eu nem sei se essa palavra é correta, dietária, enfim. Estou falando aqui de questão de dieta, questão da culinária, né? Porque para o povo de Israel, Deus havia escolhido uma dieta específica, uma culinária específica, em que eles não poderiam se alimentar de certos animais. Mas aqui Deus fala, né? Depois de Deus ter dito, ser o medo e o pavor, nós devemos ser o medo e o pavor. Isso não é palavra minha, não sou eu que estou inventando, é assunto bíblico. A Bíblia ordena que tenhamos, né, que sejamos, perdão, que tenhamos não, que sejamos, não que tenhamos, que sejamos o medo e o pavor de todos os animais. Na versão TEB, que é essa daqui, deve falar uma outra coisa, né? Vou procurar aqui, que é para entendermos melhor sobre essas palavras, entender o contexto da ordenança de Deus dada a Noé e a todos os filhos de Noé e a toda a humanidade, porque quando Deus faz essa aliança com Noé e seus filhos, ele faz exatamente uma aliança com a humanidade. Todas essas ordenanças, esses mandamentos, chamados mandamentos noéticos ou ordenanças noéticas, são para toda a humanidade seguir, não apenas Noé e seus filhos, né? Toda a humanidade deve seguir esses princípios que Deus estabeleceu. Aqui na Bíblia até diz assim, Deus abençoou Noé e seus filhos, disse-lhes, sede fecundos e prolíficos, enchei a terra. Sereis causa de temor e de espanto para todos os animais da terra e para todos os pássaros do céu. Tudo que rasteja sobre o solo e todos os peixes do mar estão entregues às vossas mãos. Ou seja, Deus colocou o medo e o pavor em todos os animais e todos eles seriam submissos, sujeitos ao ser humano. Isso aqui é a prova conclusiva, né? Não existe
esse negócio de animal é igual ao ser humano, que o animal tem o mesmo valor, não tem o mesmo valor. Que é óbvio que devemos cuidar dos animais, isso é óbvio, isso não nego, mas o ser humano, ele é superior. O único ser criado à imagem de Deus é o ser humano. Já os animais não foram criados à imagem de Deus, não foram feitos para refletir a imagem de Yahu, o compassivo, o nosso Deus. Pelo contrário, Deus, ele faz com que o ser humano seja a causa do pavor e do medo dos animais. Apesar de que hoje, né, parece que há como posso dizer, um paradoxo, porque os animais é que dão pavor e medo nos homens, né? Nós, infelizmente, tememos, por exemplo, animais peçonhentos. Algumas pessoas não têm medo, têm apenas cuidado. Eu, por exemplo, tenho cuidado, não tenho medo de escorpião, não tenho medo de cobra, mas eu tenho cuidado, um certo receio, mas medo não. Agora, que devemos ser a causa do pavor e do medo é uma ordenança bíblica, né? Por isso que a Bíblia diz, sereis causa, aqui na Bíblia Tebe, sereis causa de temor e de espanto para todos os animais da terra e para todos os pássaros do céu. E na Bíblia King James, atualizada, uma das melhores versões, diz, né, sede o medo e o pavor de todos os animais da terra, todos sem exceção. E ele fala, todos eles são entregues em vossas mãos. Eu vos dei tudo, todos os animais, todos os seres vivos, exceto o ser humano, obviamente, todos os animais vos são entregues. Eu entreguei a vós. O domínio está na vossa mão. A humanidade tem o domínio do animal. O animal está sob domínio do ser humano. Não é o contrário. Não podemos fazer essa igualdade entre animais e ser humano, porque isso não é bíblico. E também não podemos colocar um animal acima do ser humano, porque também é antibíblico, é até idolatria, né? Não que todos façam isso, que idolatrem, cultuem animais, mas tem gente que cultua animais e tem pessoas que dizem que preferem um cachorro, um gato, do que um ser humano, e isso significa que a pessoa não conheceu de fato o Evangelho, ela não nasceu de novo, ou ela ainda tem imaturidade, não entendeu que o ser humano é muito mais importante do que os animais. Por que eu digo isso? Porque se os animais tivessem a mesma importância do ser humano, Jesus teria morrido por eles. A Bíblia não diz que Jesus morreu pelos animais. A Bíblia diz que Jesus morreu pelo ser humano, para resgatar o ser humano, né? Salvar o ser humano do pecado. E aqui é dito no verso 3, tudo que se move e possui a vida vos servirá de alimento. É aqui que eu quero chegar sobre essa questão, que eu queria falar muito sobre isso, porque algumas pessoas ficam incutindo na cabeça dos outros, né, alguns hereges querem judaizar ou querem trazer doutrinas judaizantes, doutrinas que distorcem o Evangelho de Jesus Cristo, e querem impor regras que a Bíblia não ordena aos gentios e muito menos à Igreja de Jesus. A Igreja não obedece regras da lei de Moisés, a Igreja não segue Moisés. O nosso mestre não é Moisés, o nosso guia não é Moisés. O nosso mestre e guia é Jesus Cristo, que é superior a Moisés. Jesus é superior à lei, superior à Torá. Por mais que alguns digam, não, Jesus é apenas um homem. Não é superior à Torá é maior que ele, não. Jesus, ele é maior que a Torá. Jesus é a palavra encarnada. Enquanto que a Bíblia é a palavra escrita, Jesus é a palavra encarnada. Ele é superior a tudo isso, superior a todos os outros humanos, superior a Moisés, superior a todas as regras dietárias, a toda a ordenança gastronômica, né, da culinária judaica. Jesus estava acima disso. Jesus não morreu para que nós guardássemos leis do Antigo Testamento. Muito pelo contrário, nós somos livres em Cristo. E aqui é dito isso, antes mesmo da lei de Moisés ser promulgada lá no Sinai,
lá em Êxodo capítulo 19. Aqui no capítulo 9 de Gênesis, Deus diz: tudo que se move, tudo que? Tudo menos barata, tudo menos rato, tudo menos cachorro, tudo menos gato? Não. Tudo que se move. Ah, mas Tiago, eu acho errado comer cachorro, eu acho errado comer gato, eu acho errado comer formiga, comer barata. Se a pessoa acha errada, é a opinião da pessoa, não é o que a Bíblia ensina. Né? Eu não posso usar o meu gosto, a minha dieta, como um padrão, como posso dizer, eu não posso utilizar as minhas, os meus gostos para impor como regra aos outros. Eu, por exemplo, não como, nem quero comer, jamais, barata. Eu tenho um certo nojo de comer escorpião, mas eu tenho curiosidade de saber como é que é o gosto. Agora, barata, eu não quero comer jamais esse tipo de comida. Gato, cachorro, não tenho coragem de comer, né? Para mim são animais que são de estimação, mas a Bíblia não proíbe. Isso é fato, não se pode negar isso. É uma coisa irrefutável, insofismável. Não podemos dizer só porque o animal é de estimação que não pode ser comido. Ah, mas é de estimação. Isso é um argumento inválido. O que vale é o que a Bíblia ensina, não é a nossa opinião. Bom, deu um probleminha aqui no vídeo. A transmissão caiu aqui, não sei nem porquê. Mas voltando aqui, depois eu vou pegar os vídeos e vou juntar, né? Vou baixar e juntar para fazer um só, porque infelizmente tem um problema aqui, mas eu vou continuar sobre, né, o que eu estava falando aqui, estava pregando. Depois eu vou ter que excluir os vídeos, que vão ficar agora 2 vídeos. Enfim, não sei o que foi que aconteceu aqui, se ela tá com um probleminha. Não sei se é aplicativo, se é live, não sei. Não sei se é por causa de mensagem que está chegando aqui. Chega notificação, chega negócio que fica atrapalhando. Mas enfim. Como eu estava falando, a nossa opinião, ela não pode definir doutrina. O nosso gosto não define doutrina. O que eu gosto ou deixo de gostar não pode definir uma doutrina. Não pode virar ordenança. O meu gosto não pode ser colocado como regra na igreja. O que nós devemos seguir é o que a Bíblia prescreve, né? Existem prescrições que não são para ser seguidas por nós. Prescrições essas que são da lei de Moisés, que eu vou falar em outro vídeo, em outra oportunidade, sobre essas prescrições que são antiquadas, que foram abolidas. Algumas pessoas dizem, Tiago está errado, porque a Bíblia diz que Jesus não veio abolir a lei, que a lei continua. Se a lei continua, por que as pessoas que defendem a lei não matam prostitutas, não apedrejam as prostitutas, não matam as próprias filhas que se prostituem? Os pastores, os líderes que são a favor da lei, por que eles não apedrejam as filhas que ficam com um e com o outro? Né? Não fazem isso, não matam as adúlteras, não queimam as feiticeiras. Não vejo ninguém fazendo isso. Então, são um bando de hipócritas. Né? Não podemos querer se apegar à lei e não querer cumprir a lei do jeito que ela é. Então, se as pessoas não cumprem a lei do jeito que ela é, porque a lei de fato foi abolida. Simplesmente isso, não tem cabimento, não tem lógica defender uma coisa que nós não praticamos, né? A não ser que a pessoa queira viver de acordo com a lei e queira ir para a cadeia, né? Porque matar uma prostituta, matar uma feiticeira no fogo, dá cadeia, né? E a Bíblia, o Novo Testamento não permite isso. Jesus mesmo ensinou que não é dessa forma que nós iremos ganhar almas, né? Inclusive, quando 2 apóstolos, quando estavam em um certo lugar, pediram para Jesus, né? Pediram para fazer cair fogo do céu. Jesus disse que não veio para isso, não veio para matar as pessoas, ele veio para salvar. Então, por isso mesmo que a lei não serve mais para nós, né? E aqui esse texto,
ele é antes de Êxodo, né? Lembrando que Gênesis, no período histórico, é bem antes de Êxodo, antes da aliança no Sinai, aquela aliança que foi feita apenas com Israel. Agora essa aliança aqui, a aliança de Deus com Noé, é para toda a humanidade e serve para todos os povos, serve para nós hoje, né? Já que a lei não está mais em vigor, foi abolida. Agora vivemos sob um novo regime, a nova aliança de Jesus Cristo, e por isso mesmo nós guardamos os mandamentos noéticos. Tudo que se move possui a vida, você virá de alimento. Isso quer dizer que todos os animais, todos os seres vivos, exceto o ser humano, todos os seres vivos, você virá de alimento. Quem que está falando isso? Sou eu? Não. É Moisés que está falando? Não. É a opinião do pastor? A opinião é a opinião de algum líder judaico, algum líder cristão? Não, não é. É a palavra de Deus, é o próprio Deus falando. Deus ordenou que nós sejamos o pavor e o medo dos animais, e ainda disse, tudo que se move, tudo, como está escrito tudo na Bíblia, é tudo, tudo, a palavra tudo quer dizer tudo aquilo que está incluso, né? Todas as coisas, tudo é tudo, não existe esse negócio de tudo e ter exceção, né? Tudo exceto cachorro, tudo exceto gato, não tem isso na Bíblia. Seria um paradoxo, né? Afirmar, dizer que Deus é contra comer gato e cachorro, por mais que nós não comamos, por mais que nossa cultura não tenha esse costume, nós no Brasil e em outros países não temos o costume de comer carne de cachorro, nem de gato, muito menos cobra, nem barata, nem escorpião, mas a Bíblia não diz que é pecado comer. Não, não é. Inclusive, quem condena, quem julga aquele que come uma coisa diferente de nós, está pecando, né? Não podemos julgar, como está lá em Colossenses. Deixa eu mostrar aqui rapidinho sobre isso. Eu gosto de mostrar na Escritura, provar o que eu prego, provar o que ensino, para demonstrar que a nossa fé e a nossa religião, a religião cristã, o cristianismo, ele é superior a todas as outras religiões. E aqui é dito em Colossenses capítulo 2, é dito assim, Colossenses capítulo 2, verso 16. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Ou seja, ninguém tem o direito de julgar, de vos julgar só porque vós não guardais as festas religiosas judaicas. Vocês não seguem todas as festas religiosas judaicas, como ordena a Escritura, lá no Antigo Testamento, para o povo de Israel. Vós não guardais o sábado, vós não estáis preocupados com essas coisas. Então, vós não deveis ser julgados por isso. Ninguém tem o direito de julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis. Se alguém bebe cerveja ou bebe vinho ou alguma outra bebida, bebe chá, bebe café, ninguém tem o direito de julgar. Isso inclui os queridos adventistas que podem estar me assistindo aqui ou vão assistir esse vídeo depois, né? Nem o adventista tem o direito de falar mal de quem bebe café, bebe chá, que eles são contra café. Ninguém também, né, o legalista que esteja me assistindo aqui, esteja agora ardendo de raiva, está se irritado, né, está se irritando aqui, está irritado contra mim, porque eu mostro, provo na Bíblia, está irritado porque eu prego isso, mostro, e essa é a verdade da Escritura. Não devemos julgar a ninguém por coisas relacionadas a usos e costumes. Nesse caso, em relação aos alimentos. Ninguém deve julgar o outro só porque come uma coisa diferente da nossa. Os chineses não podem ser julgados por nós. Os filipinos também não. Os tailandeses também não. E outros povos que têm o costume de comer alguma outra coisa diferente da nossa cultura. Nós temos a tendência, pelo menos aquelas pessoas que têm maturidade espiritual, ou que não entendem muito bem de cultura,
tendem a querer julgar e condenar os que são diferentes, os que têm cultura diferente. Ah, olha só como é fulano comendo carne de porco, olha cicrano comendo cobra. Como é que pode isso? Olha fulano comendo cachorro na sopa. A Bíblia não proíbe nada disso, tá? Não tem proibição em relação a nada disso. Permitido? Tudo. Agora o que é proibido, que também é proibido no Novo Testamento, inclusive tem Atos 15 que fala sobre isso. Aqui, ó. Tudo que se move e possui a vida vos servirá de alimento, tudo isso eu vos dou. Verso 3 do capítulo 9 de Gênesis. Como vos dei a verdura das plantas, ou seja, assim como eu dei à humanidade as plantas, as leguminosas, as sementes, as hortaliças, como alimento, né? Toda a planta que é alimentícia, tudo isso vos dei como alimento, também vos dou os animais. Antes do dilúvio, eles não tinham o costume de comer animais. Começou, como eu falei, com os nefilins, que começaram a comer carne com sangue. E aí que Deus ele prescreve uma ordenança proibindo sangue, comer sangue, porque é a vida do animal. Né? Mas não comereis, diz o verso 4, mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. O sangue é a alma do animal, a vida do animal. Né? Então, como aqui se vê, né, como podemos ver na Bíblia, o animal ele é diferente do ser humano. O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. O animal ele não tem consciência, ele não tem um espírito, né? Ou seja, a energia que tem aquela, como posso dizer, que lhe dá a consciência como nós temos. Eles não têm. Então, a vida do animal, né, diz algumas outras versões, a vida do animal está no sangue, a alma do animal é o sangue. Por isso que aqui é proibido, não comereis, mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Então, a proibição de comer sangue não veio com a lei de Moisés, como alguns afirmam. Alguns falam assim, comer sangue era proibido apenas na lei de Moisés, como diz lá em Levítico, ou Deuteronômio, e outras passagens que proíbem ingestão de sangue. Mas não é da lei de Moisés. É antes. A lei de Moisés apenas reforça a ideia. Né? A lei de Moisés reforça e diz para derramar o sangue na terra. Mas a proibição de ingerir sangue, ou seja, comer ou beber qualquer coisa feita com sangue ou o próprio sangue em si. Se é proibido comer ou beber o sangue em si, também é proibido comer e beber qualquer coisa feita a partir do sangue ou que tenha o sangue como ingrediente. Aqui vai alguns alimentos que têm sangue, que agora não lembro o nome, infelizmente, perdão, eu esqueci, deu um branco. Chouriço, né? Chouriço é um dos alimentos que contém sangue, sarapatel, e deve ter alguns outros alimentos que têm sangue, que são feitos com sangue. E algumas pessoas têm também esse costume de matar um animal e deixar sangue no animal e comer a carne com o sangue. E a pessoa diz, eu estou em Cristo, não tenho por que me preocupar em não comer sangue. Eu vou para o céu, eu vou morar com Deus, eu obedeço a palavra mesmo comendo sangue. Isso não existe. A pessoa que diz que obedece, que tem fé, diz que tem fé em Jesus e não demonstra por meio da obediência, né? Eu não estou falando aqui que as boas obras por si só salvam, não estou falando isso. Estou dizendo que se a pessoa tem fé e ela não demonstra essa fé através das obras, ou seja, tem confiança em Jesus, eu creio em Jesus, eu vou demonstrar que creio com o quê? Com atitudes. Então, se eu creio em Jesus, obedeço Jesus, se eu amo a Jesus, como Jesus disse, aquele que me ama guardará os meus mandamentos, ou seja, quem me ama, né, quem ama Jesus, quem ama a Deus, vai cumprir as ordenanças que estão no Novo Testamento. E essa ordenança de não comer sangue também está no Novo Testamento, lá em Atos 15, que eu vou ler aqui também um pouco, Atos capítulo 15.
Deixa eu procurar aqui rapidinho. Atos capítulo 15, para que todos vejam que é uma ordenança para todos. Lá com Noé foi a ordenança feita para a humanidade. A humanidade não está nem aí, não segue os princípios estabelecidos por Deus, mas nós, a igreja, chamados para fora do mundo, chamados por Jesus Cristo para seguir o seu exemplo, para seguir a sua doutrina, nós temos a responsabilidade de cumprir as ordenanças de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, diz assim, no verso 29, que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes esses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Fareis muito bem. A Bíblia diz, na Epístola de Tiago, a Epístola de Santiago diz, o apóstolo Santiago fala, aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, comete pecado. É isso que eu estou falando. Aquele que sabe fazer o que é certo, aquele que sabe obedecer, sabe o que Jesus mandou e não faz o que Jesus mandou, comete pecado. E quem comete pecado vive na prática do pecado, vive de acordo com o pecado, não tem parte com o reino de Deus, não vai herdar o reino de Deus. Então, uma coisa está ligada com a outra, boas obras e fé. Fé sem obras é o quê? Não vale de nada. A fé sem obras é morta. E as obras sem a fé também não valem de nada, porque muitas pessoas em outras religiões fazem boas obras, fazem caridade, ajudam o necessitado, dão esmola, os espíritas e outros fazem boas obras, mas não têm a fé verdadeira, não seguem a doutrina verdadeira de Jesus Cristo, não têm a fé em Jesus Cristo, não seguem Jesus Cristo, não abrem mão das práticas que a Bíblia condena. Então, sempre é uma coisa com a outra. Fé corrobora com as obras e as obras também colaboram com a fé. Então, sem obediência, e não estou falando aqui de obediência à lei de Moisés, como alguns aí são teimosos em afirmar, alguns hereges, que falam que quem obedece à lei não segue o sábado, não segue os princípios de alimentação estabelecidos na Torá, estão em desobediência, vão para o inferno, e não é isso que a Bíblia ensina em nenhum momento, até porque a lei de Moisés foi dada para o povo de Israel, não para nós. Nós, a igreja, somos superiores. A igreja é superior, o Novo Testamento é superior, por mais que alguns digam que não, por mais que alguns discordem, mas é superior. A nova aliança de Jesus Cristo é superior à antiga aliança. Então, aqui é proibido comer o sangue. O verso 5 diz também, certamente pedirei contas do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e ao homem. A cada indivíduo requererei contas à vida do seu próximo. Olha só, apesar de que o ser humano ele é superior ao animal, há uma certa importância do animal. Que Deus se preocupa também com o animal. Está aqui, ó. Certamente pedirei contas do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais. Então, a Bíblia diz aqui, Deus falando, que Deus vai pedir contas a todos os animais e a todo homem que derramar sangue. Isso mesmo. Aquele que derramar sangue vai ser julgado por Deus. Como diz o verso 6, quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi a humanidade criada. Aqui nesse verso 6, que diz quem derramar o sangue do ser humano, ou seja, está falando de assassinato. Na lei de Moisés está escrito, não matarás. Essa ordenança, ela é muito anterior à lei de Moisés. Deus havia estabelecido regras, estabelecido ordenanças no coração do homem. Não foi na lei escrita. Na lei escrita foi depois, lá no Monte Sinai, com exceção do sábado, porque o sábado foi dado apenas para os israelitas, como diz o livro de Jubileus, capítulo 2, verso 39, se não me engano, acho que é verso 39, diz que o sábado foi dado apenas para Israel e não para os outros povos. A própria Bíblia também ensina isso, que o sábado não foi feito para nós. Nós não devemos guardar sábado, é só ler Colossenses capítulo 2 para entender sobre isso. Então, quando aqui diz
quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem seu sangue será derramado. Aqui também há, de forma implícita, uma proibição de comer carne de outras pessoas. Nós, humanos, somos proibidos de comer a carne do nosso semelhante. Ou seja, praticar canibalismo também estava, né, proibido aqui. Deus não proibiu apenas comer sangue. Deus também proibiu o assassinato, proibiu o homicídio. Né? Toda forma de homicídio foi proibida aqui em Gênesis 9. E também, de forma implícita, foi proibido o canibalismo. Ou seja, proibido beber sangue do próximo, praticar vampirismo, proibido beber ou comer sangue por rituais, qualquer que seja o ritual, proibido também comer carne humana, canibalismo. A Bíblia proíbe não de forma explícita, tá? De forma implícita. Tem que ter inteligência espiritual para, né, entender esse versículo 6 do capítulo 9. Se é proibido derramar sangue, né, se eu vou matar um ser humano, se eu quero comer um ser humano, por exemplo, eu vou ter que fazer o quê? Matar. Se eu vou matar, né, para comer, para cozinhar, para assar, vai derramar o sangue. Ou seja, é pecado da mesma forma. Por mais que eu diga, estou em necessidade, não tem alimento, vou matar um próximo para poder comer a carne dele. É errado e acabou. Não tem essa de ser a favor de canibalismo. Então, não precisamos da lei de Moisés para apontar que isso seja pecado, porque está implícito nesse texto de Gênesis 9, está implícito. Então, toda forma de assassinato, se o assassinato é proibido, significa também, de forma lógica, pela lógica simples, depreende-se que é proibido maltratar uma outra pessoa, ferir, bater, porque ferir, né, por mais que a pessoa não queira matar, mas ferir, bater, violentar pode provocar sangue. Aqui também está proibido o estupro. Sim, sexo com violência. Como assim? Tá. Por que eu li Gênesis 9 e não vi isso, Tiago? Não vi. Não está escrito lá que é proibido. Simples. Simples, muito simples, a lógica é muito simples. Se o texto proíbe derramar sangue do próximo, uma violência cometida que pode provocar sangue, por exemplo, estupro pode provocar sangue, bater, violentar, espancar pode provocar sangue. Então, pela lógica, se entende, né, que também é proibido isso. Ou seja, não precisamos da lei para demonstrar que é pecado uma coisa que fere o próximo. Né? Tudo aquilo que fere o próximo, tudo aquilo que prejudica o próximo, aquilo que faz mal ao próximo, é pecado. É o que se depreende. Se é pecado, né? Entenda a lógica, é simples. Se é pecado derramar sangue porque a pessoa está fazendo mal, porque o próximo é meu semelhante e foi criado à semelhança de Deus, como eu também fui criado, se somos da mesma linhagem de Noé e da linhagem de Adão e Eva, somos a mesma criação de Deus, temos como pai primordial, temos o mesmo pai. Por mais que a humanidade toda tenha, né, fala assim, meu pai é fulano, o pai de ciclano é beltrano, não tem nada a ver com isso, mas todos nós, por mais que tenhamos pais diferentes, sejamos de famílias diferentes, tenhamos sobrenomes diferentes, nacionalidades diferentes, culturas diferentes, por mais que tenhamos outras coisas bem diferentes, religiões, tudo mais, nós todos temos a mesma origem e o mesmo pai, que é Adão, e Adão vem de Deus. Então, o que Deus estabeleceu em sua palavra aqui, e inclusive de forma implícita, né? De forma implícita, Deus proibiu a violência, Deus proibiu bater, espancar, oprimir também. Oprimir também é pecado. Ou seja, querer tornar um ser humano um escravo, bater numa pessoa, né, tirar a liberdade também é opressão, é pecado também. Né? Por mais que na falta de liberdade não haja derramamento de sangue, mas há ali uma forma de maltratar o próximo. Né? E a Bíblia diz que quem faz mal a si mesmo faz mal, né? Quem faz mal ao outro faz mal a si mesmo. Provérbios, se eu não me engano, que eu não lembro agora o capítulo e versículo.
mas é um princípio que está subentendido, está nas entrelinhas. Então, como eu disse, para entender a Bíblia tem que ter inteligência espiritual para poder entender o que está implícito e que está nas entrelinhas. Então, o que eu estou fazendo aqui é interpretar não apenas o texto bíblico, como também estou interpretando as entrelinhas, aquilo que está implícito. Eu gosto de fazer isso para fazer uma reflexão e trazer uma mensagem que é exatamente aquilo que é pregado no Novo Testamento. Não precisamos da lei de Moisés para demonstrar isso, não precisamos da lei de Moisés para verificar o que é pecado ou não, porque o texto de Gênesis 9 já fala de forma implícita e de forma mais explícita. Vamos lá para o Novo Testamento, tem tudo isso. Né? A questão de quem ama, né? Guarda aqueles mandamentos que tem no Novo Testamento. Se eu amo meu próximo, não vou fazer mal ao meu próximo. É isso. Quem faz mal ao próximo faz mal a si mesmo. Por quê? Porque somos semelhantes, né? Somos todos filhos do mesmo pai primordial que é Adão. Somos todos criados à imagem de Deus. Eu estava procurando aqui o versículo, o capítulo, versículo, Provérbios que fala sobre isso. O próximo faz mal a si mesmo. Não consigo nem. Tá complicado. Mas enfim, depois eu vídeo sobre isso. Continuando aqui sobre esse texto, para poder encerrar, eu vou ter que juntar dois vídeos, né? Que tem o problema aqui, a transmissão. E tá querendo parar de novo, eu vou ter que ir rápido aqui. A mensagem para poder encerrar logo. Continuando sobre Gênesis 9, né, Deus ordena, né, quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Dominar a terra, dominar os outros seres vivos. Nós temos o domínio da terra. Esse dominar não é oprimir, né? As pessoas confundem. Tem que dominar. Dominar é mandar, fazer tudo, né? Destruir, sair destruindo, oprimindo. Não, dominar não é isso. Dominar é colocar sob servidão de uma forma que não venha a trazer prejuízo, né? Até porque a Bíblia diz que o justo olha pela vida dos seus animais, Provérbios 12, 10. Né? Então, temos que ver o contexto bíblico. Quando eu falo contexto bíblico, é o texto da Bíblia toda. Né? A Bíblia tem princípios também para essa questão de animais. Não podemos sair por aí matando, destruindo, desmatando, né, florestas, queimando, saindo por aí poluindo. Não nada a ver com opressão, não tem nada a ver com destruição, com poluição, não tem nada a ver com isso. E depois Deus fala, né? Então declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: eis que estabeleço minha aliança convosco e com vossos descendentes depois de vós. Ele faz uma aliança, dizendo que não haveria mais dilúvio, que Deus não derramaria mais chuva sobre a terra de forma que viesse a destruir toda a humanidade, todos os seres. Então, ele faz essa aliança e cria ali, a partir daquele momento, o arco, aquilo que nós conhecemos como arco-íris. Esse tal de arco-íris, que a Bíblia chama de arco, esse nome íris, dizem que é em relação a Deus aí, que esse nome está errado, mas enfim, não vou entrar nesse assunto, porque eu não entendo muito bem desse assunto, não pesquisei, nem sei quem é tal de íris, para mim, eu acho que é só balela, mas enfim. Talvez não seja balela, talvez seja de fato uma coisa pagã, mas a Bíblia diz assim, né? Deus criou o arco, coloquei meu arco nas nuvens e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Ou seja, Deus criou, né? Alguns vão dizer assim, mas
a refração da luz na água, né? Quando a luz bate na água, cria raios coloridos e formam o arco-íris. Então não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com Deus, sim. Antes disso, do dilúvio, não existia esse arco. Então Deus criou o arco exatamente para isso. Como assim? Se Deus é poderoso para criar, meu irmão, para criar a terra, para criar o pó da terra, criar pedra, criar do nada, criar o céu, criar os pássaros, criar tudo, por que não poderia criar um arco para fazer uma aliança, um pacto com Noé e com a humanidade? Não tem cabimento a pessoa dizer que crê na Bíblia, crê que Deus criou todas as coisas e vem querer utilizar de falsa ciência para afirmar uma coisa, né? Querer usar, não sei o que, a ciência diz que o arco vem por causa das águas. Claro que vem por causa das águas, a Bíblia não nega isso, mas quem foi que fez? Foi Deus. Deus, ele criou exatamente ali, na época de Noé. O arco, né, o que chamamos de arco-íris, não existia antes de Noé. Então Deus criou para fazer como sinal da aliança entre ele, Deus, o Criador, Yahweh, e a humanidade. Então, é isso. E para encerrar, né, digo novamente, né, cuidado com as doutrinas heterodoxas, doutrinas heréticas, cuidado com as igrejas que proíbem comer isso, aquilo, outro, que proíbe comer um animal específico. Cuidado com essas, isso aí são tudo seitas. Né? Essas igrejas são seitas, por mais que alguns não gostem, mas eu tenho que falar a verdade. Deus não está em igrejas que proíbem comer carne de porco ou qualquer outro animal. A Bíblia, no Novo Testamento, e antes da lei de Moisés, antes da lei, depois da lei, não tem. Né? Na lei era proibido comer carne de porco, comer camarão, comer outras coisas, né? Eu não vou ficar citando aqui porque é muita coisa, mas antes da lei e depois da lei não é proibido comer nenhum desses animais. Então, se tem alguma igreja ou algum pastor, algum outro líder que está proibindo comer essas coisas, fujas, que é seita, é coisa diabólica, é coisa do demônio, porque o Espírito Santo, onde o Espírito Santo está, aí há liberdade. Se não há liberdade é porque não tem o Espírito Santo, ou seja, tem proibições demais que a Bíblia não ordena, proíbem cabelo grande, proíbem usar brinco, proíbem usar barba, proíbem a mulher usar cabelo curto, proíbem pintar cabelo, proíbem carne de porco, proíbe camarão, proíbe café, proíbe bebida alcoólica, fuja, que é coisa do demônio. A Bíblia não proíbe tais coisas para a igreja. E eu sempre refuto aqui e vou sempre estar mostrando, provando na Escritura, provando na Palavra de Deus, que essa é a verdade. Então, de hoje, e acabar o vídeo novo sobre, né, antes que o vídeo aqui pare a transmissão de uma vez, que está só falhando. Aqui no livro, vou aí virar a câmera aqui, pronto. Sobre o beijo, contextos histórico e bíblico. Um livro que eu publiquei ano passado. Quem quiser comprar, tá o link na descrição. Só clicar no link, vai direto para o site. A compra é segura, né? Só comprar, pagar lá o preço. E também o fretezinho, né, que tem que pagar, que é o site que pede, não sou eu. Para quem quiser aprender um pouco sobre o ósculo santo. Como está escrito aqui, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Uma das doutrinas que eu ensino e pretendo, como já falei outras vezes, pretendo escrever mais a respeito mais a respeito desse assunto em outro livro que eu quero falar mais, né, dentro da Bíblia e dentro da patrística, para mostrar sobre essa doutrina maravilhosa, que é um dos costumes, tradições e ordenanças também. É uma ordenança, né,
que devemos seguir, que a igreja primitiva tinha esse costume. Então, quem quiser comprar, só olhar a descrição do meu vídeo e entrar no site para estar me ajudando aí e também para estar adquirindo conhecimento, para quem gosta, né? Enfim. Então é isso. Para quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, né, Thiago Régio, se inscreva para poder acompanhar novos vídeos. E também quem ainda não curtiu a minha página no Facebook, a página da Igreja Cristã Texuvaíta Ortodoxa, Icto, só procurar Igreja Cristã Texuvaíta Ortodoxa e curtir a página, né? Eu sei que alguns estão acompanhando, vão ver esse vídeo na página, então quem está acompanhando na página, aproveite para entrar no meu canal e se inscrever. Quem está me acompanhando no YouTube, vá no Facebook e procure a página da Icto para poder acompanhar não só vídeos, como também textos que eu gosto de postar para ensinar a palavra de Deus. Então é isso. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.